Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique, novamente aqui, para continuar a conversar com vocês sobre o direito empresarial, tá bom? Me acompanhe aqui nessa aventura. Sei que você está aí pensando, ansioso, não conseguindo dormir mais, aguardando as aulas, né? Você está estudando para as minhas provas, analisando as minhas provas, então fique atento. Bom, sobre retomar aqui a matéria, estamos falando sobre sociedade simples. Estamos lá no artigo 997 do Código Civil. Do artigo 997, nós estamos dessecando as suas alíneas, né? Temos aqui, por exemplo, o que nós vamos conversar hoje, é a sexta linha, né? Diz assim, vamos lá, o caput, ó, 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, dois pontos, inciso sexto, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes atribuídos, e esses poderes e atribuições. Então, estamos conversando sobre o contrato social. O que vem a ser o contrato social neste caso? Então, o 997, ele tem um rol de possibilidades, um rol taxativo, em que, ao você abrir uma sociedade, você deve seguir estas alíneas que estão lá. Já conversamos sobre algumas, sobre as suas cotas, os primeiro, segundo, terceiro, quarto, e estamos agora aqui no sexto, beleza? Tá? Destaco ainda que esse 997 se aplica-se não só à sociedade simples, também outras sociedades, como por exemplo a limitada, a outra sociedade limitada, a comum não vai dar, né? A comum de ações, enfim, os contratos sociais é uma regra padrão. Por mais que o Código Civil colocou eles no tópico sociedade simples, também se aplica a outras sociedades. Ok? Tudo bem? Tá? Mas estamos aqui falando sobre sociedade simples e vamos analisar aqui o inciso sexto. O inciso sexto, ele fala um pouco sobre a questão do administrador. Então, como funcionará a administração desta sociedade? Esse sócio, ele tem poderes absolutos ou não poderes absolutos? Ele tem alguma limitação de poderes? Como funcionará a remuneração? Então, é nesse ponto que nós vamos conversar aqui, é sobre a administração dessa sociedade simples, beleza? Então, vamos lá, seguimos aqui. Bom, primeira pergunta que surge aqui no nosso imaginário, né? O administrador, por ser, pode ser pessoa jurídica, né? Não é por, poderia ser pessoa jurídica, e essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, que cai muito para a OAB, concurso, e até na minha prova também, tá? Se a sociedade simples, o administrador pode ser uma pessoa jurídica. E aí, o que vocês acham? Pode ser ou não pode ser? Professor, já vimos aqui, né? Tá lá, o próprio artigo 997, ele fala lá que as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Então, já temos o primeiro ponto a ser destacado, que é o seguinte: somente pessoas naturais podem exercer a administração da sociedade simples. Pessoas jurídicas não podem. Se você observar um pouco, faz sentido só ser pessoas físicas. Para a própria questão, por exemplo, da questão criminal. Se for uma pessoa jurídica, vai ser muito difícil puni-la, né? Não tem como, na verdade. Mas a pessoa física, um administrador, caso ele faça algum crime, por exemplo, um crime ambiental, por exemplo, algum crime financeiro, por exemplo, ele pode ser punido. A pessoa física, o CPF dele. Então, se na minha prova cair, né, somente pessoas físicas, pessoas naturais, é que podem administrar a sociedade simples. Está certo isso? Sim. Eu sei que dá um medo danado, né? Professor, pessoalmente dá um medinho danado. Bom, mas no que tange a sociedade simples, somente pessoa natural pode ser um administrador. Mas veja aqui, meus nobres, olha, vou olhar para essa câmera aqui, ó. Veja, eu destaquei para vocês aqui que eles têm que administrar. Professor, e ele pode ser sócio, por exemplo? E sócio, ele pode ser? Pode, tá? A pessoa jurídica pode ser sócia,
mas não pode administrar. Olha que pergunta boa na minha prova, hein? Vou até anotar aqui na minha mão aqui rapidamente, que eu acho uma boa pergunta na minha prova. E eu vou chegar na aula e vou avisar. Eu avisei que ia cair isso na minha prova. Né? Ou melhor, quando você fizer a sua prova da OAB, vai se instalar na página empresarial essa pergunta. Então, como é que seria, então, portanto, um resumo? Somente pessoas naturais podem administrar a sociedade simples. Ponto. Tá? No que tange a sociedade, a ser sócio, neste caso, pode ser pessoa física ou jurídica, vírgula, ou seja, pessoa física ou jurídica pode ser sócio em uma sociedade simples nesse caso. Tá certo? Então não me vai errar isso na prova, não me vai deixar lá no vácuo. Se você me errar isso, eu vou ficar extremamente bravo. Tá certo? Adiante aqui, meus nobres, ó. Temos aqui também impedidos, né, de administrar a sociedade simples, né? O próprio artigo 1011 do Código Civil, esses primeiro, colocou alguns impedimentos de pessoas que não podem administrar a sociedade. Diz assim, ó. Diz primeiro, não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subordinação, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações do consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto pendurarem os efeitos da condenação. Então, assim, ó, já falamos aqui, eu já falei com vocês algumas vezes, né, já está claro e cristalino em nossa cabeça, que apenas pessoas físicas, pessoas naturais, podem ser administradores na sociedade simples. Ok. Mas o artigo 1011 colocou algumas ressalvas. Alguns entes, algumas pessoas especificamente, não poderão realizar esse ato. Por exemplo, ali, ó, pessoas impedidas por leis especiais, né? Algum cargo público, por exemplo, não é possível, né, administrar. Por exemplo, assim, um juiz. Nada impede um juiz ser sócio, né, desde que ele não administre a sociedade. Tá? Crime de falimentar, crime de prevaricação, enfim, temos aqui um rol taxativo de possibilidades em que o sujeito, repito, não poderá, aqui ó, não podem administrar. Fique atento com ser sócio, tá? A questão de ser sócio é outra coisa. Aqui se refere à questão de administrar. Por que vocês acham que o nosso legislador fez isso? De punir, de falar assim, ó, estas pessoas do artigo 1011 do Código Civil, 1011 para o primeiro Código Civil, não podem administrar. Por que vocês acham isso? Bom, não consigo ouvir vocês aí, mas eu já vou adiantar aqui nesse caso, tá? Tenho certeza que vocês vão responder a pergunta. É meio lógico de pensar que o nosso legislador optou por como se fosse uma punição. Essas pessoas, por exemplo, que cometem um crime de peculato contra a ordem econômica popular, são crimes graves na questão econômica, né? Então, essas pessoas não vão conseguir administrar a sociedade, né? Não vão conseguir administrar. Nada impede que eles sejam sócios, mas administrar, não. Então, o legislador colocou essa barreira. Destaca-se o finalzinho do artigo, ó. Enquanto perdurarem os efeitos da condenação, tá? No finalzinho, ó. Enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Logicamente, não é para sempre. Tá? Vai ter um período de condenação, por exemplo, um crime falimentar, talvez, ou algo assim. A pena não vai ser para sempre, vai ter um período. Após esse tempo lá, eu posso voltar a ser um administrador dessa sociedade simples. Ok? Tudo bem? Acho que sim, né? Facinho por enquanto. Adiante, meus nobres. Ó, não pode administrar. E sócio, né? E ser sócio poderia? Já falei com vocês, né? Sim, né? Ele pode ser sócio, sim. O artigo 1011, parágrafo 1º, colocou assim, ó, não podem ser administradores, né? Já falei com vocês aqui. Também, talvez, seria uma boa pergunta para a prova, né? Ou até uma boa pergunta para a sua prova do OAB. Imagina só, se eu falo isso aqui nessa videoaula e quando você for fazer a sua prova do OAB, caiu uma pergunta dessa,
Meu Deus, eu vou ouvir, a minha orelha vai ficar quente na hora. Tá? Mas deixa bem claro isso, tá? O administrador, esse impedimento só se refere à questão da administração. A questão de ser sócio, ele pode ser sócio. Então, pessoa jurídica pode ser sócio? Sim. Pessoa jurídica pode administrar, mesmo que tenha alguns dos atos do artigo 1011? Sim. Tá? E administrar, ele pode? Não. Administrar, a pessoa jurídica não pode. E, além disso, tem as ressalvas ao artigo 1011 que vimos aqui agora. Tá bom? Fique atento a esses dois pontos para não me errar na prova ou algo assim. Eu falei aqui várias vezes, não vão me decepcionar, tá, meus nobres? Adiante. Designação do administrador do contrato social, artigo 1013 do Código Civil. Pessoal, como é que vai ser essa designação do administrador no contrato social? Então, eu vou no próprio contrato social, veja, não é em ato apartado, né? No próprio contrato social, vou colocar lá. Por exemplo, as cotas sociais. O Pedro e o João são sócios. Beleza. E quem vai administrar? O administrador pode ser o próprio Pedro, ou pode ser um terceiro, por exemplo. Nada impede. Então, como funcionará essa designação? É uma formalidade aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Artigo 1013 do Código Civil. Então, já vimos o artigo 1011, 1013, estamos seguindo ali os artigos, tá? Pode pegar só de meco ali, fica até mais fácil. Opa, passei dois, eu acho. A designação do administrador incumbe ao contrato social. Sendo omisso o contrato, compete separadamente a cada um dos sócios. Artigo 1013, diz assim o artigo, a administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Vamos lá. Então, veja. Quando eu vou abrir... Estamos aqui no 996 do Código Civil, né? Nunca lembro esse artigo. Para um pouquinho, só um minutinho. Só voltar aqui no 99... Peraí, pessoal. 99... meu Deus do céu. Nunca lembro esse artigo. Sempre fica em dúvida. 997, tá? Então, a discussão aqui, especificamente, 997, é a questão do administrador. Vou pôr mais um aqui. Do administrador, nesse caso. Então, vamos lá. Eu e o João vamos abrir essa sociedade. Vamos pegar nosso contrato social e vamos colocar lá as cláusulas do contrato, que é o 997. O primeiro, segundo, o nome da empresa, né? Enfim, o capital social, blá, 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 blá. E eu vou colocar também quem que é o sócio administrador. Então, o próprio Chico colocou, neste eu vou colocar lá quem que vai ser a administração da sociedade, quem que vai ser o sócio administrador. Muitas vezes não tem ninguém, né? Ou o próprio sócio já, por exemplo. Então eu tenho duas possibilidades. Ou quando eu abro um contrato social, o próprio sócio, um dos sócios vira administrador, ou eu contrato um terceiro. No contrato social eu faço isso. Então o sócio administrador pode ser assim. Professor, no contrato social nós não colocamos quem for administrador. Peguei aqui um contrato social agora, peguei aqui do meu pai, por exemplo, do meu irmão, ou alguém que tem uma sociedade, e observei um contrato social que não tem sócio. Sócio tem que ter, né? Mas não tem sócio administrador. Incumbe a quem nesse caso? Nesse caso compete separadamente a cada sócio. Tá bom? Então seria mais ou menos assim, o contrato social é que vai especificar quem é o sócio administrador. Não estando especificado, ou seja, o contrato social sendo omisso, nesse caso, compete separadamente a cada sócio. Então, tanto eu, que sou sócio, como o João, que sou sócio, nós dois estamos incumbidos de administrar esta sociedade. Tá certo? Tá bom? É comum, né? Muitas vezes, ao abrir uma sociedade simples, não colocar quem é administrador. Se não colocar, então, ambos ali vão ter que administrar juntos nesse caso. Certo? Bom, ainda no artigo 1013, vamos ver o parágrafo primeiro, diz assim, sendo separadamente cada um dos sócios, cabe impugnar a decisão por mais de maioria dos votos. Diz assim, 1013, parágrafo primeiro. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode pugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão dos sócios por maioria dos votos. Bom, veja, nós sempre indicamos, né, faltou aqui a palavra, sempre se indica, talvez seja correto, né, como advogado, seria que, ao abrir uma sociedade simples, colocar quem é o sócio administrador, porque aí ele vai ser incumbido da própria administração da empresa, do caminhar da empresa, enfim. Tá? Não coloquei. Então, meu caro, cada sócio
vai administrar de forma separadamente. E lógico, quando tem mais de uma pessoa pensando, pensa ser uma empresa com vários sócios, 5, 6, 10 sócios. Então, os 10 sócios vão administrar. Você acha que vai ficar fácil ou difícil essa administração? Lógico que vai ficar difícil, né? Não vai ser fácil administrar assim nesse caso, é difícil. Por quê? Cada sócio quer dar um pitaco, o outro quer fazer, não, vamos investir agora no capital social da empresa. O outro fala, não, vamos recuar um pouco, o mercado está um pouco engessado. Então, cada um tem o seu pensamento. Para isso, o próprio parágrafo único já colocou, sendo a administração de forma separada, né, vai competir a cada um dos sócios. E neste caso aqui, esses sócios podem impugnar a operação do outro, desde que por maioria de votos. Então, ó, se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão para os sócios por maioria dos votos. Então, assim, ó, são cinco sócios. Não foi nomeado nenhum administrador. Então, compete separadamente cada um dos sócios. Beleza. Neste caso, eu tomei a decisão, assim, não, eu sou sócio administrador aqui, eu sou... Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos agora fazer tal e tal ato, vamos investir no capital social, comprar bitcoins e não sei o que, lá, meio maluco. Opa, os demais sócios podem pugnar tal operação, desde que a maioria dos votos, por maioria dos votos, neste caso, tá? Então, veja, é ideal neste caso, você vai lá, ao abrir uma sociedade simples, colocar, nesse caso, quem que é o sócio administrador. Não fazer, veja a confusão que vai dar. Né? Ah, vai ficar um falando uma coisa, outro vai impugnar, vai virar uma dor de cabeça tremenda, tá bom? Mas esse caso aqui é o parágrafo único do artigo 1013 do Código Civil, tá bom? Vamos adiante, parágrafo 2º, diz assim, ó. E se ele praticar ato, responde por perdas e danos? Diz assim, ó. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Então, se eu sou sócio administrador, igual eu falei com vocês, e eu pratico algum ato neste caso, né? Ah, eu vou responder por perdas e danos? Sim. Respondo sim. Então, qualquer operação, ó, que realiza operações sabendo, devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Então, a maioria da própria sociedade pensou assim, vamos recuar agora, vamos vender um bem, ou vamos fazer tal coisa. Questão administrativa. E eu falo, beleza. Vou lá, chego lá e falo, que nada, esse pessoal tá doido, vou lá e não vendo nada, compro mais bens. Opa, caso tenha alguma perda e danos, eu vou responder perante a sociedade neste caso. Certo? Tudo bem? Simples, né? Ok. Designação de administrador em ato separado. Ó, conversamos até agora, né? Quando o administrador, né, ele for nomeado no próprio contrato social. Então, ou seja, vou abrir minha sociedade simples, coloquei no contrato social quem é o administrador. Pedro, sócio Pedro, é o administrador. Está aqui, beleza. Ok. Mas, e se eu quero fazer em ato separado? Como assim em ato separado? É o seguinte, fizemos a sociedade simples, não colocamos quem vai ser o sócio administrador. Depois de um bom tempo, pensamos melhor, vimos essa videoaula e pensamos, olha só, vai dar uma confusão danada essa administração. Vamos nomear agora o Pedro para ser o administrador nesse caso. Isso é feito em ato separado, não é feito no próprio contrato social. Eu faço em ato separado neste caso. E aí, professor, quais são os efeitos que correm aqui? Vamos lá. Designação de administrador em ato separado. Pode ser feito separado e averbado no órgão competente. Então, a sociedade simples do cartório civil de pessoas jurídicas. Artigo 1012, diz assim, ó. O administrador, nomeado por instrumento separado, deve averbá-lo à margem da inscrição na sociedade e pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal solidariamente com a sociedade. Vamos lá, então, assim, ó. Vamos fazer em ato separado, tá? A sociedade já está aberta faz 2 anos e agora decidimos nomear um administrador. Beleza, como é que eu faço isso, professor? Simples. Vou lá no cartório civil de pessoas jurídicas. Por quê? Como é uma sociedade simples, eu faço meu registro no cartório civil de pessoas jurídicas. Lembra disso? Tudo bem?
Lembram, né? Sociedade simples, a minha inscrição é no registro, no cartório civil de pessoas jurídicas. A sociedade empresarial é feita na junta comercial, tá bom? Então, eu vou lá. Então, vou nomear o professor Pedro para ser o administrador dessa sociedade simples. Coloquei lá, nomeei o Pedro lá. Como é que eu faço isso? Faço em ato separado, vou no cartório e registro. Ponto final, tá? Destaque-se sempre, tá? Caso algum sujeito realize antes de requerer a verbação, responde pessoalmente, solidariamente com a sociedade. Então, assim, meus nobres, se antes de abrir, né, antes de fazer a verbação, eu já vou lá, eu que não sou sócio administrador, tá? Já começo a realizar atos de administração, eu vou responder solidariamente e pessoalmente por esses atos praticados, tá? Tá bom? Então, você só vai ser administrador após você averbar lá no cartório civil de pessoas jurídicas, só a partir daquele momento que você é um sócio administrador. Qualquer ato que você faça antes, você responde pessoalmente e solidariamente. Ah, registrei. Opa, agora não, agora que responde a sociedade. Mas antes responde neste caso. Tá certo? Porque, na verdade, você não é um representante da sociedade, né? Ok? Sim, né? Por fim aqui, ó, revogação dos poderes de administração. Tem diferença entre o administrador nomeado no contrato ou em ato separado? Sim, apenas a revogação. Então é o seguinte, pessoal. Falamos aqui em duas nomeações. Ou a nomeação no contrato social, ou a nomeação em ato separado. Minha dúvida é o seguinte. Tem alguma diferença entre eles? Né? Se eu nomear no próprio contrato social ou se eu nomear futuramente a separado, vai ter alguma diferença? Vai. Só uma diferença. No que tange a revogação. Esse sócio que foi nomeado no contrato social, ele só pode ser dispensado se for por justa causa. Olha que legal. Acompanhe aqui, ó. Nomeado o contrato social, sendo sócio, será irrevogável, salvo justa causa. Nomeado em ato separado, o sócio não sócio a qualquer momento. Diz assim, ó. São irrevogáveis os poderes do sócio investido da administração por cláusula expressa no contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócios por ato separado a quem não seja sócio. Olha só, meus nobres. Então veja, se eu fui nomeado no contrato social, professor Pedro, sócio administrador, fui nomeado no contrato social, eu posso ser, professor Pedro foi nomeado como administrador no contrato social. Tá, tô lá. Já vamos abrir, já o professor Pedro vai ser o sócio administrador da minha sociedade simples. Beleza. Neste caso, eu quero tirar o professor Pedro agora. Posso tirar? Não. Não, professor. Não. Ele é irrevogável. Aqui, ó. Ele é irrevogável. Eu só posso tirar o professor Pedro agora quando o professor Pedro praticar um ato de justa causa, devidamente apurado judicialmente. Veja como é pesado. Imagina só. Pô, professor, pesadíssimo. Pesadíssimo. Então, professor, sim, se esse sócio administrador, uma sociedade simples, ele for nomeado no contrato social e ele não pratica justa causa, mas ele é um péssimo administrador, eu faço o que com ele nesse caso? Eu não tenho como tirar ele? Não, não pode tirar ele dessa administração. Você só pode tirar se for um ato de justa causa. Lógico, o próprio ato de ser um ato realizado por justa causa, o fato de você não estar economicamente correto ou roubando a empresa, fazendo um ato assim, já é motivo, tá? Já é motivo. Não temos um artigo no próprio Código Civil explicando o que é justa causa. Mas o simples fato, muitas vezes, teve um caso recentemente aí, né, de um podcast, ali um caso, que teve algum dos sócios praticou um ato, salvo engano, ele criou alguns atos de racismo no caso, ou foi nazismo, não lembro muito bem. Então esse sócio poderia ser retirado? Poderia. Ah, mas ele foi nomeado no contrato social, como sócio administrador. Ele pode ser retirado dessa administração? Pode, desde que exista uma justa causa. Nesse caso, é uma justa causa.
tem que ter ainda judicialmente. No caso especificamente, tá, pessoal, ele não, nesse caso na vida real nossa, ele não aconteceu isso, tá? Mas poderia gerar esse fato lá, tá certo? Só se foi em ato separado. Então, a sociedade foi aberta e futuramente eu resolvi abrir a sociedade. Neste caso, tranquilo. Neste caso, basta ir lá e retirar os sócios, e retirar o administrador. Ah, eu nomeei o professor Pedro, futuramente, em ato separado. Não quero mais o professor Pedro como administrador. Posso tirar? Posso, tranquilamente. Tá bom? Então, a diferença entre a nomeação no contrato social e a nomeação em ato separado é só do que tange a retirada do sócio administrador nesse caso. Tá bom? E finalizamos aqui. Vamos aqui então para o nosso bate-papo, nossa conclusão, né? Bom, estamos conversando aqui no artigo 997, inciso 6º, tá? Estamos conversando sobre a administração da sociedade, certo? Já falamos aqui que somente pessoas naturais é que podem administrar a sociedade simples, tá bom? Além disso, pessoas jurídicas não podem administrar a sociedade simples. Eles podem até ser sócio, mas administrar, não. Além disso, o artigo 1011, o artigo 1012, o artigo 1011 apresenta alguns impedimentos. Pessoas naturais que não podem administrar. Por exemplo, um crime de peculato, crime falimentar ou algo assim. Tá? Essa nomeação pode ser feita em ato separado, futuramente, ou ser realizado em ato e no próprio contrato social, neste caso. Se for feito no próprio contrato social, neste caso, para retirar esse administrador, ele é irrevogável, não consegue retirar ele, salvo se for por justa causa. Se for em ato separado, eu posso retirar ele a qualquer momento. Não precisa de justa causa, é só retirar. Tá certo? Então tá bom. Fechamos aqui essa aula. Na próxima aula continuaremos a conversar sobre a administração da sociedade simples. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!